Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o espaço e as suas representações. Vamos falar aí dos meridianos, dos paralelos, vamos conversar sobre os mapas, sobre latitude e longitude. Na aula de hoje vocês vão poder acompanhar, no canto superior direito, a numeração da página na qual vocês vão encontrar o conteúdo. Sempre quando nós viajamos, a gente sempre fica pensando no tempo de duração da viagem, na distância e, principalmente, na direção. Na antiguidade, o homem ele utilizava do Sol e da Lua, da estrela polar e do Cruzeiro do Sul para saber a direção de sua viagem. A partir do século XV, com a era dos descobrimentos, surgiu aí nova tecnologia, né? Surgiu a bússola e o astrolábio. A bússola é uma invenção dos chineses e era utilizada aí no período das grandes navegações. São instrumentos através dos quais o homem conseguia saber a direção para a qual ele estava indo. Nós temos aqui, no canto superior direito, a imagem de uma bússola. E essa outra imagem é o astrolábio. Talvez vocês ainda não tenham ouvido falar dele. Ele é um instrumento que permitia ao homem saber a sua direção e outras medidas também através da altura do Sol. Página 239. Continuando aí o nosso diálogo sobre a orientação pelos astros e pelos instrumentos. Atualmente, né, a tecnologia aí sempre se aperfeiçoando, nós temos os satélites, o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, que são tecnologias que permitem que a gente saiba a direção para a qual a gente está indo e até mesmo a localização em que a gente se encontra. Hoje é tão comum que até mesmo num dispositivo móvel, como um celular, nós temos GPS, nós temos mapas, e são todas tecnologias aí adquiridas através do desenvolvimento da tecnologia. O GPS ele funciona por meio de uma rede de 24 satélites que é distribuído em 6 planos, próximos à órbita da Terra. A gente vai verificar aqui na imagem uma ilustração de como funciona o sistema de satélite por GPS. Página 240. O Sol sempre foi o ponto de referência, né, principal, né, na antiguidade para a localização do homem. Até mesmo a palavra orientação, que tem como significado procurar o Oriente. O Oriente é o leste, é o nascente, é o local onde acontece o nascer do Sol. Temos aí como produto aí dessa observação do Sol a origem dos pontos cardeais. A partir do movimento de nascer e do pôr do Sol, o homem estabeleceu aí os pontos cardeais. Nós temos aí os principais pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. É importante a gente observar a representação desses pontos cardeais. Norte é representado pela letra N, sul pela letra S, este ou leste pela letra E ou L, oeste pela letra W ou a letra O. Aqui na imagem, no canto direito, nós podemos verificar os pontos cardeais no globo terrestre: leste, oeste, norte e sul. No que se refere aí à posição do Sol, ela é sempre aproximada. No decorrer do ano, com a mudança das estações, com o movimento aí de rotação e de translação, a posição do Sol ela muda. Então ela é sempre aproximada. Ele sempre vai nascer, né, na mesma direção, mas com uma pequena variação dessa posição. Vamos continuar aí falando dos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Eles também têm outras denominações. Vamos focar aqui nesse slide para a gente conhecer as outras denominações desses pontos cardeais. O norte, ele também pode ser chamado de setentrional ou boreal.
o oeste de ocidente ou poente, o leste de oriente ou nascente, o sul de meridional ou austral. Vamos falar agora sobre a rosa dos ventos. A gente pode verificar nessa imagem no canto direito do slide o que é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ela tem na sua composição os pontos cardeais, que nós acabamos de citar, norte, sul, leste e oeste, e nós temos mais 4 pontos, que são os pontos denominados pontos colaterais. Esses são os pontos colaterais. Noroeste, que a gente pode verificar, é entre o norte e o oeste, representado pela sigla NO, noroeste. Sudoeste, que é entre o oeste e o sul, representado pela sigla SO. Sudeste, representado pela sigla SE, entre o sul e o leste. E o nordeste, que é entre o norte e o leste, representado pela sigla NE. Então essa é a rosa dos ventos. Lembrando, página 240. Vamos agora com o conteúdo que está na apostila na página 245. Vamos falar aí sobre as coordenadas geográficas. A localização relativa, o que isso significa? Depende do referencial. Se eu me perguntar, por exemplo, nesse momento, pode surgir essa dúvida, eu estou ao norte, ao sul, vai depender da comparação com a qual eu estou fazendo. Vamos tomar, por exemplo, o mapa do Brasil, aqui no canto esquerdo. Se nós vermos a cidade de Brasília, ela está ao sul de Palmas. Se a gente verificar a cidade de Palmas, ela está ao norte de Brasília e ao sul da cidade de Belém. Então, a posição ela é sempre relativa. Sobre a localização absoluta, nós temos as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas permitem o estabelecimento aí da localização absoluta, através da latitude e da longitude, que são pontos, né, são linhas imaginárias aí, que são pontos estabelecidos através de linhas imaginárias, nós vamos ver nos próximos slides. Vamos acompanhar a definição de latitude. A latitude de um ponto, ela é determinada a partir da linha do Equador, uma linha imaginária situada a igual distância dos polos, dividindo a Terra em 2 hemisférios, norte ou setentrional e sul ou meridional. Observando aqui na imagem, nós temos a linha do Equador. É o ponto zero. A norte, essa latitude vai aumentando, 30, 60, 90 no polo norte, e ao sul ela vai diminuindo com numeração negativa, 30, 60 e 90 graus negativos. Hemisfério norte, acima da linha do Equador, hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Todos os pontos, por exemplo, nesta linha, são menos 30 graus negativos de latitude. Vamos falar aí, continuando a latitude e os paralelos, ela aumenta em direção aos polos, sendo 0 grau sobre o Equador e 90 nos polos, a gente acabou de explicar isso, tanto para o sul quanto para o norte. Unindo os diversos pontos localizados na mesma latitude, formamos uma linha que chamamos de paralelo, né? Por exemplo, o Trópico de Capricórnio, ele é um paralelo localizado a 23 graus e meio ao norte do Equador de latitude. Página 245, vocês podem verificar esse conteúdo. O Trópico de Capricórnio, ele está na latitude também 23,5 graus ao sul. Para indicar uma latitude ao norte, nós podemos utilizar da letra N, que significa norte, e ao sul nós podemos utilizar da letra S, que significa sul, ou pela numeração negativa, isso significa que esse posicionamento da latitude está ao sul. Como a gente pode ver, nós temos ali um exemplo, 30 graus ao norte pode ser expresso da seguinte maneira,
30 graus N ou apenas 30 graus. Ao sul, 30 graus sul ou menos 30 graus negativo, significa que vai estar abaixo da linha do Equador. Vamos falar da longitude dos meridianos. Vamos acompanhar a definição de longitude. A longitude de um ponto é determinada a partir do meridiano de Greenwich, outra linha imaginária que passa pelo Observatório Astronômico de Greenwich, um bairro de Londres. Aqui na imagem nós podemos verificar, esse tracejado aqui é o meridiano de Greenwich. Ele determina a longitude. A leste nós temos as longitudes que são positivas e a oeste as longitudes negativas. Os meridianos, eles unem os polos norte e sul e varia de 0 a 180 graus. Enquanto os paralelos variam de 0 a 90 graus, os meridianos de 0 a 180 graus, para leste e oeste. Ele divide a Terra em dois hemisférios, ocidental e oriental. Então os meridianos têm essa divisão. À direita, que é a leste, é o hemisfério oriental, à esquerda, oeste, hemisfério ocidental. Aqui nós temos a exemplificação dos graus. À esquerda são negativos, à direita são positivos. E aqui o meridiano de Greenwich. Um exemplo aí de como expressar. 120 graus a leste, ele pode ser expresso da seguinte maneira: 120 graus N ou 120 graus somente. A oeste, 120 graus S, sul ou menos 120. E o que são as coordenadas? As coordenadas é o momento aí do encontro da latitude com a longitude. Então, em qualquer lugar do planeta que a gente tiver, a gente tem uma numeração aí que vai determinar esse posicionamento, que são as coordenadas, que é determinada pela longitude e pela latitude. Nós temos aqui, a título de curiosidade, um número aproximado, né, do município de Barretos, que está a 20 graus sul de latitude e a 40 graus oeste de longitude. Vamos falar aí da importância dos mapas. Os grupos primitivos, eles utilizavam os mapas para sua sobrevivência. Eles eram gravados em argila e madeira. A gente pode verificar aqui na imagem, presente também na página 248 da apostila, exemplos de mapas primitivos. Segundo alguns historiadores, os mapas são até mesmo mais antigos que a escrita humana. A linguagem que os mapas utilizam, porque os mapas utilizam de uma forma de comunicação também, essa linguagem é denominada linguagem cartográfica, ela é estudada e elaborada pela cartografia. O que os mapas permitem? Visualização de fenômenos geográficos, territórios e aspectos físicos do planeta. Trouxe aqui como exemplo a taxa de isolamento social no estado de São Paulo nesse período, né, de pandemia da Covid-19. Nós podemos verificar, de acordo com a legenda, os municípios e a sua taxa de isolamento social. Entre 40% e 50% de isolamento social, nós temos aqui, por exemplo, o nosso município de Barretos, São José do Rio Preto, com uma taxa entre 50% e 60% de isolamento social, nós podemos verificar aqui o município de Bebedouro, por exemplo. Os mapas permitem também a orientação e a localização e a tomada de decisões, a exemplo dessa pandemia da Covid-19, né? Os decretos que são elaborados aí, pelos titulares aí das pastas do Poder Executivo do Estado e do município, as decisões são tomadas com base aí, em muitas estatísticas, dados e mapas que trazem dados da pandemia. Os mapas mais antigos, eles eram escritos em tábuas de argila, na Babilônia, o atual Iraque, aproximadamente 2.300 anos antes de Cristo. Página 249, continuando aí a importância dos mapas. No Egito, os mapas eram utilizados para calcular a quantidade de terra, para cobrança de impostos. Na Grécia, surgiu a expressão da terra como uma esfera. Nós temos aqui ao lado o mapa
do mundo de Ptolomeu, ele foi referência até o período do Renascimento. Esse era o mapa mundo durante esse período. Nós podemos observar que nesse mapa tem a ausência da África e da América. Nós verificamos aqui a Ásia, verificamos também o continente europeu. A gente não consegue visualizar a África e nem a América. Ele foi construído 10 anos antes de Cristóvão Colombo chegar à América. Na página 249, vamos continuar aí com um panorama histórico dos mapas. Esse é um dos 4 mapas com painéis decorativos, né, emitidos por Visscher em 1652. Ele era um desenhista e cartógrafo holandês, um dos principais produtores de mapas e gravuras da Europa moderna. Ele mostra como o mundo era conhecido pelos europeus na época. Nós podemos verificar que nesse mapa já tem a presença da África e da América. Continuando sobre a importância aí do mapa, esse foi considerado, né, o primeiro mapa mundi. Ele é considerado o primeiro mapa mundi. Foi também este alemão, o Martin, o primeiro a utilizar o termo América para se referir ao Novo Mundo. A Europa tem como referência o termo Velho Mundo e a América Novo Mundo. No século XV ocorreu aí a expansão comercial, né, e o desenvolvimento da cartografia. Então, a partir do século XV, as tecnologias aí vão auxiliando muito o desenvolvimento da cartografia. A importância dos mapas. Com a tecnologia, os mapas eles começam a ter cada vez mais precisão na descrição dos espaços geográficos. Após a Primeira Guerra Mundial, começam a surgir as fotografias aéreas. E hoje nós temos aí os aviões, os satélites, o sensoriamento remoto e até mesmo os drones, que são tecnologias utilizadas na elaboração de fotografias aéreas e de mapas. É possível também até mesmo o mapeamento digital de planetas em missões não tripuladas. Missões não tripuladas são missões em que o homem não está presente nessa tripulação. Normalmente é o envio de robôs e de máquinas para o espaço aéreo. Nós temos aqui um mapa, né, do relevo de Marte. Vamos falar aí agora do globo terrestre e os mapas. Na forma de esfera, é um tipo de mapa em que é levemente achatada nos polos. A gente pode ver aqui no Polo Norte um achatamento e no Polo Sul. Esse é o formato de uma esfera, então é a principal forma em que se expressa aí o mapa mundi. O globo, né, ele não é adequado para as áreas detalhadas. Então, quanto mais informações a gente quer ter de um determinado local, é como se a gente precisasse dar um zoom, né? A gente pega um recorte desse mapa mundi e coloca as informações que a gente precisa para analisar aquele espaço geográfico. O mapa ele é sempre uma representação plana da superfície terrestre. Lembrando que a Terra não é plana, né? Então o mapa é uma representação plana da superfície terrestre. A superfície terrestre ela é expressada na forma de uma esfera, mas a forma dela mais aproximada mesmo é de uma geóide. Vocês podem, por curiosidade, jogar no Google, na internet, para vocês verificarem o termo geóide, as imagens que vão aparecer. Os mapas, então, eles são fundamentais para a sociedade moderna, principalmente no que se refere à tomada de decisões. No entanto, eles possuem sempre limitações e distorções, porque a gente não consegue inserir no mapa todas as informações. São sempre as informações que a gente seleciona. E ele sempre vai ter uma distorção, seja de forma, de localização. Isso porque a Terra ela não é plana, né? Ela tem, entre aspas, aí, o formato de uma esfera. Então, qualquer tentativa de expressar o mapa terrestre, né, expressar a Terra numa forma plana vai ter distorções. Na página 250, né, continuando falando dos mapas, aí, são instrumentos de comunicação, a gente seleciona as informações, como nesse mapa aqui do lado, nós estamos vendo o mapa do Brasil, a informação selecionada é o tipo climático, a gente pode verificar, de acordo com a legenda, né, a coloração de cada região, o tipo de clima, como na região norte, na cor amarela, é um clima equatorial, na região sul, por exemplo, na cor azul, é um clima subtropical. E nas outras regiões, de acordo com a coloração, nós temos aqui na legenda a definição do tipo de clima nessas regiões.
O mapa ele vai ser sempre, então, uma redução da realidade, ele nunca vai expressar a realidade completa, e eles não são neutros, né? Então ele tem uma finalidade, um objetivo, né? Então um mapa nunca vai ser imparcial, ele sempre vai trazer alguma informação de mundo, né, que tem aí por base um ponto de vista. Nós temos os diversos tipos de mapas, como por exemplo esse que é um mapa climático, nós temos mapas de relevo, de hidrografia, de população, da agricultura, né? Esses mapas são denominados mapas temáticos. Pessoal, esse é o conteúdo da aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca do conteúdo, vocês podem estar colocando aí nos grupos de WhatsApp com os tutores. E acerca das atividades também, essa aula também estará disponível na plataforma do YouTube e na plataforma da Secretaria Municipal de Educação. Bons estudos!